Olá pessoal, professor Wagner. Estou fazendo esse vídeo para tirar uma dúvida recorrente de pais e alunos no uso do plural, que é onde encontrar o link para a aula. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como fazer isso. Para fazer esse vídeo eu estou usando um celular para mostrar que o plural também opera pelo celular normalmente, não tem diferença do computador. Só que eu não estou usando o aplicativo. Eu entrei pelo site na internet, o plural.net, e fiz o login lá. Então, eu estou usando o navegador da internet e não o aplicativo. Então, mas funciona bem pelo aplicativo também. Então, vamos lá. Ó. Eu quero assistir a aula de hoje. Venho aqui e clico na aula digital. Quando abre a aula digital, eu vejo esse monte de disciplina aqui e eu fico perdido. Eu não sei qual é a aula de hoje. Bom, então eu tenho que prestar atenção no seguinte, os alunos têm um horário de aula. Então, para ele assistir a aula de hoje, ele tem que saber qual é a aula de hoje. Então, por exemplo, lá nesse horário agora, eu tenho aula de física. Então, eu vou entrar aqui na física, né, professor Wagner, e aí eu vou entrar na aula. Nossa, mas tem 4 aulas programadas? É preciso ficar atento aqui ao horário da aula e ao dia da aula. Então, ó, hoje é dia 15, né? Então, as aulas que eu tenho aqui, elas foram programadas, uma para o dia 7, uma para o dia 8, outra para o dia 9, outra para o dia 14. Então, se eu clicar aqui, eu vou entrar, eu vou assistir a aula gravada? Não. Aqui é o link para a aula ao vivo. Se você clicar, você vai ficar, vamos dizer assim, na antessala da aula, né? Porque não vai ter ninguém para autorizar a sua participação lá, haja vista que o professor não está com a sala de aula aberta, porque essa aula aconteceu dia 14/4. Então, se eu tenho uma aula programada para hoje, ela vai aparecer. Então, eu olho embaixo. Então, hoje seria dia 15/4 e o horário da aula apareceria aqui, né? Se agora é 9h24, teria que ser pelo menos 9h24. E isso é outra coisa importante, pessoal. Se a aula é às 10, o link para a aula vai ficar disponível por volta de, no máximo, 15 minutos antes da aula. Então, se a aula é às 10, eu não posso querer que o link da 9h30 esteja aqui. Se a aula é às 7 da manhã, às 6h30 o link não está aqui. Normalmente, o professor ele coloca esse link 10 minutos antes do horário da aula. Então, ele vai aparecer aqui por volta das 6h50. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Bom, eu não tenho aula de física programada. Esse aluno é um aluno do primeiro ano azul. Eu não tenho aula de física programada aqui, né? Pelo menos por agora. Eu tenho que olhar no meu horário. Digamos que seja 9h30 o horário da aula. É aula de que 9h30? Eu tenho que procurar aqui, certo? Mas digamos que já está no horário da aula, eu não encontro a aula aqui. Nossa, e agora? Bom, aí tem uma outra opção. Vamos voltar aqui, né? Saímos. E a gente vai vir aqui agora em alertas, certo? E eu vou lá de novo no professor Wagner de Física. Entrei de novo. Por quê? Por que eu estou vindo aqui em alertas? A plataforma Plural não me permite marcar aulas para o primeiro azul e primeiro verde simultaneamente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu marco a aula para o primeiro ano azul, o professor vai marcar a aula para o primeiro ano azul e vai disponibilizar essa aula para o primeiro ano verde como um link de aula, certo? Então, olha aqui, ó, se eu olhar aqui, né, gravação de aula, se eu olhar aqui, ó, acessa a aula. Aqui o professor colocou o link para a aula. Cliquei uma vez, clico de novo. Aí, vai abrir aqui. Então, eu entro lá no acessa a aula e 2 vezes. Aí, se eu clicar aqui agora, eu entro na aula. Eu entro lá para pedir, né? Na sala que pede para entrar para a aula, ok? Então, você pode encontrar a aula tanto lá na aula digital, como você pode encontrar a aula aqui também em alertas, ok? Então, são essas duas opções. O porquê disso? Bom, isso acontece com as turmas que são dobradas no período. Então, acontece em todo o Fundamental 2, acontece em todo o ensino médio e acontece no vespertino aí com o 4º ano, né? E com a disciplina de inglês também pode acontecer aí 2º, 3º ano
no vespertino, que também tem turmas dobradas, e o mesmo professor dá aula para essas turmas. Então, onde é que eu posso ir para procurar então minha aula do dia? Em 2 lugares: aula digital, seleciono a disciplina e olho aqui no amarelinho embaixo se a aula é a aula para o horário que eu estou marcado, ou se não, em alertas, eu venho aqui, seleciono a disciplina, né, e procuro alguma coisa onde esteja escrito link para a aula, certo? E aí eu consigo acessar a aula. Quando que eu tenho que fazer isso? Faltando uns 10 minutos para a aula. Antes disso, o link não está disponível. O link só fica disponível por volta de 10 minutos antes da aula, que é mais ou menos o horário que o professor programa. A orientação que a gente dá é que ele coloque no máximo o link para ficar disponível 15 minutos antes da aula. No máximo 15 minutos antes da aula. Então, antes disso, você não vai conseguir encontrar, ok? Bom, espero ter ajudado nessa dúvida. Esse vídeo é só isso, tá? Qualquer coisa, estou à disposição. Até mais.